Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Vergueiro, analista de ações aqui da XP Investimentos. Hoje a gente abre a primeira série especial de lives organizada pelo time de análise de ações da XP. Nós aqui da casa, nós temos uma visão bem positiva para o mercado de ações e vemos a Bolsa como um dos principais ativos para investir em 2020, com o potencial do índice chegar a 140 mil pontos até o final do ano. E aí, para te ajudar a decidir quais ações você deveria ter na sua carteira, nós organizamos esses painéis de confronto para discutir os super clássicos da Bolsa. E para começar aqui a nossa discussão, nós viemos falar do setor de alimentos e bebidas, trazendo aqui os dois principais nomes do setor, que são JBS e Ambev. Essas duas empresas, elas operam em segmentos diferentes, elas estão vivendo um momento bem distinto, mas a gente sempre recebe essa pergunta de quais delas você deveria ter na carteira. E aí, para ajudar a responder essa pergunta, nós trouxemos aqui duas convidadas especiais, são duas analistas que entendem pra caramba do setor. Uma delas é a Betina Roxo, que é a analista responsável por essa cobertura aqui na XP, e a outra é a Carolina Ojikawa, que é a head de análise da Mauá. Então, antes da gente começar aqui a discussão, só dois recados para quem está acompanhando aqui a nossa live. Então, primeiro, a live ela vai ter duração de 30 minutos, tá? E logo na sequência a gente segue junto para falar do setor de construção civil com Exetec e Cyrela. E o segundo ponto é que vocês também podem participar, fazendo aí bastante pergunta para a gente ter esse bate-papo aqui bem interativo. Então, começando já, vou começar com você, Betina. Conta pra gente, quais são as suas recomendações para JBS e Ambev? Claro, então a gente tem uma recomendação de compra para as ações da JBS, com uma visão bastante positiva. A gente vem falando já há algum tempo, né, de todo o tumulto que está acontecendo nesse setor, que na verdade levou para um momento positivo para o setor de frigoríficos como um todo. Começou, né, com a peste suína africana na China, que dizimou o rebanho de suínos e com isso levou a uma falta de oferta de proteínas como um todo e ajudou, né, ao aumento de preços de proteínas no mundo. Então, para os exportadores no Brasil e em outros países foi muito positivo. Mas, além disso, a gente tem uma visão estrutural bem positiva para a JBS, com uma operação bem sólida, resultados fortes, e a gente gosta bastante do nome dentro desse setor. Então, a gente tem uma recomendação de compra. Para a Ambev, a gente tem uma recomendação neutra para o papel. De fato, a potencial recuperação da economia que a gente espera que aconteça ao longo desse ano deve ser gradual. E isso é muito importante para a gente ver um aumento no consumo de cerveja. Mas isso ainda está demorando um pouco para acontecer e todo esse setor é muito atrelado à estratégia e posicionamento de marca de cada uma das empresas, sem contar que a gente acha que o patamar das ações da Ambev estão num patamar justo. Então a gente não vê nem muito potencial de alta, nem muito potencial de baixa, por isso a nossa recomendação neutra no papel. Hoje, Cyrela e Exetec, como que as duas estão posicionadas? Você tem preferência por uma ou por outra? Conta um pouquinho aí como é que é essa recomendação aqui na XP para elas. Legal, vamos lá. Bom, acho que para as duas aqui, eu gosto dos dois nomes, tá? A gente tem recomendação de compra para os dois. E aí o motivo é porque hoje, fazendo essa análise meio que top-down, né? Vamos olhar o macro aqui. Esse ritmo de recuperação vai favorecer quem? Que tipo de operação? Acho que é mais o segmento de média e alta renda, focado aqui, mais concentrado em São Paulo e em torno, né? E são as duas companhias que têm um histórico de execução muito bom, né, nessas regiões. Tem um mix de projetos com mais alta renda, média renda, tá bem equilibrado, nos dois casos. Exetec tem alguns projetos de corporativo que já dão uma impulsionada nesses resultados interessante também. Então, assim, eles têm perfis, seus viés um pouquinho diferentes aqui e ali, mas a exposição, a grosso modo, é muito semelhante, né? Então, acho que as duas vão performar muito bem nesse segmento. São nomes super tradicionais e que a gente viu que a execução realmente fez muita diferença.
e a Magazine já é mais um caso mais de crescimento e é precificado como tal, né? Não é à toa que uma negocia 3 vezes receita e outra meia vez receita, né? Então, acho que em linhas gerais, acho que é isso. Eu concordo, acho que as duas começaram com características muito parecidas, eram duas vendedoras de eletrodoméstico com figuras muito carismáticas, marcas muito fortes no segmento, e agora elas estão seguindo por caminhos um pouco diferentes. A Magazine está finalizando uma transformação digital dela e começando um modelo de negócio um pouco mais amplo, né, expandindo para o 3P, para o Marketplace, vender produtos dos terceiros. E a Via Varejo ainda tem bastante lição de casa para fazer e arrumar a casa. Sim. Mas as duas têm bastante estrutura física no Brasil inteiro. Isso talvez uma das coisas que mais destacam as duas da concorrência. Eu acho que a presença do varejo físico vai alavancar muito o online. E a Magazine já fez isso e eu imagino que é o que a Via Varejo vai tentar fazer a partir de agora. Eu acho que se você dividir em 3 estágios entre o crescimento do varejo físico, a entrada na transformação digital e a democratização em massa do e-commerce dentro do Brasil, eu acho que do e-commerce assim, e da escala digital, de todo o ecossistema de pagamentos, crédito e etc., eu acho que a Magazine está entrando nessa última etapa, finalizando a transformação digital. E a Via Varejo está tentando entrar na transformação digital, ainda arrumando a casa. Entendi. Acho que a grande expectativa quando aconteceu a troca de management dentro da Via Varejo no ano passado era que a loja física começasse a performar muito antes do e-commerce, e o que a gente acabou vendo no final do ano foi até o contrário. Os números de Black Friday da Via Varejo foram bastante impressionantes, já vendendo R$1 bi no dia... acho que na sexta-feira da Black Friday, se não me engano, com 50% das entregas sendo feitas em até 48 horas. Acho que foram resultados que acho que nem a empresa esperava, sinceramente. Bom, a nossa preferência é por Vale. Alguns motivos que a gente vai discutir ao longo do bate-papo, entre eles desconto no múltiplo, desconto da ação versus o que a gente acha justo, o papel negociar, algumas ações que a Vale vem tomando com relação à diminuição do risco operacional, possível distribuição de dividendos no futuro, entre outros fatores. Do lado da Usiminas, a gente aqui na XP tem uma recomendação neutra para o papel. A gente acredita que o preço da ação, negociando nos patamares atuais, já tem implícito crescimento de volume e preço de acordo com o que a gente acredita justo para o Brasil. Lembrando que a Usiminas é um player mais doméstico. Então, a gente acredita que o preço da ação próximo ao nosso target, ele já tem embutido os crescimentos de volume e preço que a gente acha fair para as projeções econômicas, tanto aqui da XP quanto de consenso de mercado. Toda distribuidora precisa investir em sua base de ativos, né? Até parte do que elas ganham de receita é a remuneração do capital, que é o investimento que ela incorpora na base de ativos. Que investimento é esse? Poste, transformador, fio, grosso modo, né? E que geram melhoria da qualidade do serviço, como por exemplo, menos queda de energia, durações menores do período que você fica sem luz, né? São fatores de qualidade. Então, com isso, no momento dos anos de revisão tarifária, isso é contabilizado pela ANEEL, é visto se ela pagou o valor justo ou não por esses ativos, ou seja, se eventualmente aquele fio não foi o fio mais barato que tinha ou não, e aí é remunerado pelo seu investimento segundo uma taxa dada também pelo regulador, né? Uma taxa regulatória. As duas têm que investir nesse sentido, mas a CEMIG está tendo um foco um pouco maior. No segmento de geração e transmissão, esses ativos já estão maturados, não tem muito o que demanda pouco investimento de manutenção para esses ativos continuarem funcionando. Eu acho que assim, se a gente dividir nesses mesmos segmentos, distribuição, geração e transmissão, os setores de geração e transmissão, em geral, eles são viabilizados via leilões, né? Então, assim,
principalmente no segmento de transmissão, a competição lá está tão grande que toda vez que passa um leilão, a gente vê a lista de vencedores e não tem alguém que você é acionista, você vibra. Né? Durante algum período em que tinha menos competição, algumas companhias pegaram isso muito na veia, como a Equatorial, cada projeto era um gerador de valor. Atualmente, pé no chão, investir em algo que seja realmente uma rentabilidade que o acionista esteja desejando é o alvo. Então, eu queria que vocês agora definissem para a gente, aí os dois, cada um dá os seus palpites aí, por que isso é um super clássico? São empresas muito parecidas e o que elas têm de diferente exatamente? Você já citou o crédito na carteira, o que mais que tem de semelhanças e diferenças entre as duas? Bom, os dois são os maiores bancos privados brasileiros, certo? Então você sempre teve essa rivalidade. Agora você tem um terceiro banco que é o Santander, que está fazendo um trabalho desde a mudança da gestão, que está crescendo para chegar perto deles, mas os grandes bancos nacionais são Bradesco e Itaú. Ambos vieram de uma sequência muito grande de aquisições, são bancos com uma história longuíssima, né? E hoje representam os principais polos aí dentro do mercado financeiro, como o próprio Marcel falou, em termos de emissão de ações, emissões de títulos de dívida, de atendimento a pessoas. Se você pegar o Banco Itaú, tem 21 milhões de correntistas, pessoas físicas. Se você pegar não correntistas, mas clientes como um todo, são 55 milhões de pessoas. Quer dizer, você tem quase que um quarto da população passando pelo Itaú de alguma maneira, seja um monoproduto, seja uma conta corrente ou tendo como full bank, né? E o Bradesco é a mesma coisa. Por isso eu acho que assim, ambos, pelo nível de tamanho que eles têm, pelo tamanho da rentabilidade que eles têm, você tem carteiras de tamanho parecido, você tem lucros de tamanho parecido, rentabilidades parecidas. Então, quando algo acontece com um dos bancos, todo mundo toma que vai acontecer no outro também. Você tem alguns descasamentos de momento de ciclo de crédito, ou de crescimento de carteira, de custo de crédito, mas os dois andam muito junto. E aí, às vezes, quando um anda melhor que o outro, você sempre tem a comparação de múltiplos entre eles, e você fica olhando, quanto está o desconto de Itaú, de Bradesco para o Itaú, ou fechou demais o desconto, então Itaú está mais barato no relativo com o Bradesco. Essa é uma comparação que todo mundo faz. Por isso eu acho que é o grande super clássico aí entre os bancos. Acho que se eu puder complementar, além de todas essas similaridades, eles competem na maioria dos negócios. Então, assim, no varejo, obviamente, todo mundo sabe que o Bradesco é um grande competidor do Itaú em pessoas físicas, em pequenas e médias empresas, mas eles também competem em vários outros segmentos que não ficam muito avessos. Por exemplo, no segmento de banco de investimentos, são sempre dois dos bancos que estão liderando os rankings, tanto de fusões e aquisições quanto o ICM, DCM. Eles também competem na adquirência. O Bradesco tem uma grande participação na Cielo, o Itaú é dono da rede. Eles competem também em seguros. Então, assim, eles têm, os dois são grandes conglomerados e esses conglomerados competem em vários diferentes business. Eu acho que se pudesse citar alguma questão de diferença, é muito questão de capilaridade. Assim, o Bradesco tem mais capilaridade, ele tem como ele tem mais agências, ele tem presente em todos os municípios do Brasil, então ele pega mais a parte baixa da pirâmide, enquanto o Itaú também pega a parte baixa da pirâmide, mas tem uma certa clientela um pouco mais elevada.